Existem planos que parecem perfeitos demais, arquitetados em silêncio, por homens que confundem a ausência de ruído com a ausência de consequências. Planos que nascem da arrogância de quem nunca pagou por nada e acredita, com toda a sinceridade dos privilegiados, que nunca vai pagar. Mas existe uma lei que nenhum esquema sofisticado consegue revogar. Todo plano tem um ponto cego. E é sempre esse ponto que decide o final da história. Esta é uma história sobre 3 homens que acharam que podiam derrubar Lúcio Flávio. E sobre o único erro que destruiu tudo o que eles haviam construído. Para entender o que aconteceu, é preciso entender o que era Lúcio Flávio para aquela cidade. Não no sentido das histórias que se conta em voz alta, mas no sentido das que se conta em voz baixa, quando as mesas ao redor estão vazias e a conversa pode ser honesta. Lúcio Flávio era o tipo de homem que os poderosos aprenderam, ao longo dos anos, a não subestimar. Não porque ele fosse violento, não porque ele fosse ruidoso, mas porque ele entendia como o poder funciona melhor do que a maioria dos que o exercem, e porque esse entendimento nas mãos certas é a arma mais perigosa que existe. Ele havia, ao longo de anos, atravessado situações que deveriam tê-lo quebrado. Havia sobrevivido a armações, a pressões, a tentativas discretas de isolamento que funcionam quando a vítima não percebe o que está sendo feito. Lúcio Flávio sempre percebeu. Não na hora em que a maioria percebe, quando já é tarde demais para mudar o curso. Percebeu antes, no gesto pequeno, na ausência de um telefonema que deveria ter chegado, na presença de um rosto num lugar que não fazia sentido. Essa capacidade de leitura havia construído ao redor dele uma reputação que não se anuncia, mas que circula. A reputação de quem não é fácil de alcançar. E foi exatamente essa reputação que incomodou os 3. Os nomes deles eram Renato, Silvério e Daltro. 3 homens que operavam naquele espaço cinzento onde os negócios legais e os ilegais se tocam sem se anunciar. Renato era o mais velho, o que havia construído a estrutura original. Um homem de 60 e poucos anos que havia começado como intermediário em contratos inflados e evoluído, com paciência e método, para algo substancialmente mais complexo. Silvério era o cérebro operacional, o que transformava as ideias em mecanismos funcionais. Advogado de formação que havia aprendido cedo que os maiores lucros estavam do lado errado do balcão. Daltro era o contato, o que circulava, que almoçava com os certos, que aparecia nas inaugurações e nas festas de fim de ano dos que decidiam coisas, e que usava essa circulação para abrir portas que deveriam estar fechadas. Juntos, os 3 controlavam uma rede de influência que tinha abrangência suficiente para afetar contratos, licitações, concessões e licenças em pelo menos 2 municípios da região. Não de forma barulhenta, de forma silenciosa, metódica, como quem ajusta os parâmetros de uma máquina sem nunca precisar tocar nos botões mais visíveis. Durante anos, essa operação havia funcionado sem resistência significativa. O sistema os acomodava porque eles sabiam como alimentá-lo. As pessoas que poderiam ter levantado questões foram, uma a uma, neutralizadas. Alguns pelo dinheiro, outros pelo medo, outros pela indiferença cuidadosamente cultivada de quem aprende que não vale a pena. Lúcio Flávio era um problema diferente. Ele não havia sido comprado quando deveriam tê-lo comprado. Não havia sido intimidado quando deveriam tê-lo intimidado. E pior do que tudo isso, estava se aproximando de um território específico que os 3 precisavam manter intocado. Um conjunto de contratos de infraestrutura que envolviam verba pública, superfaturamento sistemático e uma cadeia de favorecimentos que, se exposta de forma suficientemente clara, alcançaria pessoas cujos nomes os 3 usavam como escudo. Lúcio Flávio estava fazendo perguntas, não em voz alta, não de forma que pudesse ser facilmente identificada e bloqueada. Estava fazendo o tipo de pergunta silenciosa que se faz quando se está montando um mapa, quando cada resposta é uma coordenada nova
E o destino final ainda não está claro para quem está sendo observado. Renato percebeu primeiro. Tinha esse instinto, desenvolvido em décadas de operação no limite, de sentir quando alguém estava se movendo na direção de algo que não deveria ser encontrado. Chamou Silvério. Os dois chamaram Daltro, e os três sentaram, numa tarde de quinta-feira num escritório de fachada num bairro nobre, para decidir o que fazer com Lúcio Flávio antes que ele decidisse o que fazer com eles. O plano que emergiu daquela conversa era, é preciso admitir, sofisticado. Não era o tipo de coisa que homens burros constroem. Tinha camadas, tinha redundâncias, tinha saídas de emergência. Era o tipo de plano que reflete anos de experiência em destruir pessoas sem deixar impressão digital visível. A estratégia central era a desacreditação preventiva. Não esperar que Lúcio Flávio apresentasse o que havia encontrado. Chegar antes. Construir com antecedência uma narrativa sobre ele que tornasse qualquer coisa que ele viesse a dizer automaticamente suspeita. Que fizesse as pessoas, antes de ouvir o que ele tinha a dizer, já se perguntarem sobre suas motivações, sua credibilidade, seus interesses ocultos. Silvério havia desenhado o mecanismo com precisão clínica, em 3 frentes simultâneas. A primeira frente era financeira. Utilizando documentos fabricados com qualidade suficiente para resistir a um primeiro exame, o plano era sugerir que Lúcio Flávio havia se beneficiado de recursos que não eram seus em uma transação de anos atrás. Não era necessário provar. Era necessário que a dúvida existisse, que o papel circulasse nos lugares certos, que as pessoas certas o vissem antes que houvesse tempo de contestá-lo. A segunda frente era relacional. Daltro havia identificado 2 pessoas do círculo próximo de Lúcio Flávio, que por razões distintas, tinham razões pessoais para se distanciar dele naquele momento. Um estava numa situação financeira frágil e havia recebido discretamente uma proposta que o tornava interessado no afastamento. O outro havia sido abordado com uma versão distorcida de eventos passados, apresentada de forma convincente o suficiente para semear ressentimento onde havia confiança. O objetivo era que Lúcio Flávio chegasse ao momento decisivo isolado, sem os aliados que normalmente formariam seu escudo. A terceira frente era institucional. Silvério conhecia pessoas em posições de decisão suficientes para que determinados processos fossem acelerados ou retardados conforme a necessidade. A ideia era que, no momento em que Lúcio Flávio tentasse usar os canais formais, encontrasse portas fechadas ou processos que se arrastavam indefinidamente, gerando a sensação de que o sistema havia virado as costas para ele. 3 frentes. 3 vetores de pressão convergindo no mesmo ponto. A lógica era que, mesmo que uma falhasse, as outras 2 seriam suficientes para o objetivo. Era um bom plano. Era um plano construído por homens experientes que haviam destruído outros antes e que confiavam na mecânica que conheciam. O problema foi Daltro. Daltro tinha um defeito que os outros 2 conheciam e haviam decidido, ao longo dos anos, aceitar como custo operacional. Ele bebia. Não todo dia. Não de forma que comprometesse sua funcionalidade cotidiana. Mas havia momentos, geralmente no final de semana, em ambientes sociais de certo nível, quando a combinação de ambiente confortável e álcool de qualidade fazia com que Daltro falasse mais do que deveria. Os outros 2 sabiam disso e haviam construído protocolos ao redor disso. Daltro não sabia de tudo. Sabia do suficiente para desempenhar sua função, mas havia camadas do plano que Renato e Silvério haviam deliberadamente mantido fora do seu alcance. A precaução dos profissionais. O que eles não haviam previsto, porque não havia como prever, era a noite específica de uma sexta-feira de chuva fina, num restaurante do centro, quando Daltro encontrou, por coincidência genuína, um velho amigo que não via há anos. O velho amigo se chamava Heitor. Eram próximos na juventude, haviam se afastado por escolhas diferentes de caminho, e o reencontro, regado ao uísque caro e à nostalgia que o álcool amplifica,
Produziu o tipo de intimidade repentina que faz as pessoas se esquecerem de que o passado compartilhado não garante lealdade no presente. Daltro falou. Não falou tudo, mas falou o suficiente. Mencionou que havia algo sendo planejado, mencionou um nome, mencionou a natureza geral do que estava sendo construído. Não como confissão, não como pedido de conselho. Falou como quem quer impressionar, como quem quer que o outro saiba que está no centro de coisas importantes. O que Daltro não sabia sobre Heitor era o que havia acontecido nos anos de afastamento. Não sabia que Heitor havia construído uma relação de longa data com Lúcio Flávio. Não sabia que Heitor era exatamente o tipo de pessoa que Lúcio Flávio cultivava com cuidado ao longo do tempo. Alguém que circulava em ambientes distintos, que tinha acesso a conversas que normalmente não cruzariam com as suas, e que por razões de caráter que resistiram ao tempo, era confiável. Heitor ouviu tudo o que Daltro disse. Respondeu com a camaradagem esperada, mudou o assunto com naturalidade, pediu mais uma rodada. E no dia seguinte, pela manhã, ligou para Lúcio Flávio. Lúcio Flávio ouviu Heitor sem interromper. Era sua maneira. Deixava as informações chegarem completas antes de começar a organizá-las internamente, porque sabia que interrupção prematura corta partes que só parecem irrelevantes antes de entender o todo. Quando Heitor terminou, houve um silêncio de alguns segundos. "Você tem certeza do nome?" Lúcio Flávio perguntou. "Certeza." Outro silêncio. Menor desta vez. "Obrigado, Heitor." Desligou. Ficou parado por um momento, não com surpresa, porque havia sinais que já apontavam na direção de que alguém estava se movendo contra ele, mas com a satisfação fria de quem acaba de receber a confirmação de uma suspeita que havia estado alimentando em silêncio. A confirmação muda tudo. Com suspeita, você se defende. Com confirmação, você age. E Lúcio Flávio sabia agir. O que os três haviam planejado fazer para ele havia visto antes em formas ligeiramente diferentes. Conhecia a mecânica da desacreditação preventiva. Conhecia a estratégia de isolamento relacional. Conhecia o uso dos canais institucionais como barreira. Não porque havia estudado em abstrato, mas porque havia sobrevivido a versões dessas coisas antes e, sobrevivendo, havia aprendido onde cada mecanismo é mais frágil. Todo mecanismo tem uma fragilidade. Todo plano sofisticado, por ser sofisticado, tem mais pontos de falha do que um plano simples. E o que mantém um plano complexo de pé não é a solidez de cada parte, mas a crença dos seus executores de que ninguém de fora conhece a estrutura interna. Lúcio Flávio agora conhecia a estrutura interna. Ele começou pela frente financeira. Era a mais urgente porque era a que poderia causar dano antes que as outras se ativassem. Os documentos fabricados ainda não haviam sido distribuídos. Havia uma janela. Lúcio Flávio tinha, ao longo dos anos, construído relações com pessoas que trabalhavam em análise documental. Não peritos oficiais, nada que precisasse de processo formal para ser acionado, mas profissionais com capacidade técnica de identificar irregularidades em documentos, especialmente do tipo que é fabricado com pressa suficiente para passar num primeiro olhar, mas não num segundo. Acionou 2 deles. Apresentou o que sabia sobre o tipo de documento que estaria sendo construído e pediu que ficassem disponíveis para análise imediata quando necessário. Então foi à fonte. Havia apenas um lugar onde documentos daquele tipo poderiam ter sido produzidos com a qualidade necessária naquela cidade. Não era questão de intuição. Era questão de conhecimento acumulado sobre como operações dessa natureza funcionam localmente. Havia um cartório específico. Havia um funcionário específico dentro desse cartório, cujo padrão de vida havia mudado nos últimos 2 anos, de forma que não era explicável pelo salário do cargo. Lúcio Flávio sabia disso porque prestava atenção nesse tipo de detalhe quando não havia razão aparente para prestar atenção. Era o tipo de informação que fica guardada sem uso por meses ou anos, até que, de repente, se torna a peça mais importante do tabuleiro.
Não foi ao funcionário. Foi a alguém acima dele, alguém com interesse genuíno em saber o que estava acontecendo dentro da sua própria estrutura antes que o problema chegasse pela porta da frente com um mandado e câmeras. A frente financeira estava neutralizada antes de ser ativada. A frente relacional exigiu algo diferente. Exigiu que Lúcio Flávio fizesse o que menos gostava de fazer: expor vulnerabilidade calculada. Ele foi pessoalmente falar com os dois do seu círculo que haviam sido abordados. Não com acusação, não com a frieza de quem vai confrontar uma traição. Foi com honestidade direta, a mesma que usava quando queria que as pessoas entendessem que ele via o que estava acontecendo, sem a necessidade de fingir que não via. Com o primeiro, o que estava em situação financeira frágil, a conversa foi sobre o que havia sido oferecido e por quê. Lúcio Flávio não perguntou se havia aceitado. Perguntou o que havia sido prometido. E ao entender o mecanismo, mostrou ao homem, com a clareza de quem conhece esse tipo de operação, o que acontece com as pessoas que aceitam esse tipo de acordo quando o acordo deixa de ser útil para quem o propôs. Não foi ameaça, foi análise. E a análise era irrefutável o suficiente para que o homem entendesse que havia sido colocado numa posição onde a lealdade original era, na verdade, o caminho mais seguro. Com o segundo, o que havia recebido a versão distorcida dos eventos passados, a conversa foi mais longa. Exigiu paciência, exigiu a disposição de ouvir a raiva antes de responder. Exigiu que Lúcio Flávio apresentasse a versão real dos acontecimentos com detalhes suficientes para que a distorção ficasse visível por contraste. Foi uma conversa incômoda. Esse tipo sempre é, mas ao final, havia mais clareza do que havia antes. E clareza naquele momento era o suficiente. A frente relacional havia sido revertida. Lúcio Flávio não estava mais isolado. Estava, na verdade, com um círculo ligeiramente mais coeso do que havia estado antes do ataque. Porque conversas difíceis e honestas constroem um tipo de solidez que a distância confortável nunca produz. A frente institucional foi a mais demorada e, de certa forma, a mais reveladora. Silvério havia construído conexões suficientes dentro de estruturas de decisão para que portas se fechassem. Isso era real. Mas Lúcio Flávio também havia construído conexões ao longo dos anos, de natureza diferente. Não as conexões que se compram com benefício mútuo imediato, mas as que se estabelecem quando você demonstra, de forma repetida, que suas informações são confiáveis e que suas intenções são verificáveis. Havia um promotor de médio escalão que havia cruzado com Lúcio Flávio num caso anterior e que havia aprendido, naquele cruzamento, que as informações que vinham dele eram do tipo que resistia ao escrutínio. Não havia obrigação entre eles. Havia, apenas, o registro de uma credibilidade estabelecida. Lúcio Flávio foi a esse promotor com o que tinha. Não com a história dos três e do plano contra ele, com algo muito mais substantivo, com o que havia estado compilando silenciosamente sobre os contratos de infraestrutura. O mapa que havia estado construindo peça por peça nas semanas anteriores, cada coordenada obtida com método, cada conexão verificada antes de ser incluída. Era um dossiê. Não chamava por esse nome, porque a palavra carrega peso que frequentemente distrai do conteúdo. Era uma apresentação de fatos verificáveis, com fontes identificadas, com a lógica da operação exposta de forma que qualquer pessoa com formação jurídica poderia seguir sem precisar de interpretação adicional. O promotor ouviu, leu, fez perguntas, recebeu respostas e, ao final, disse aquilo que Lúcio Flávio precisava ouvir. Não como promessa, mas como avaliação técnica. Havia material suficiente para a abertura de investigação formal. A frente institucional havia virado. Não estava fechada para Lúcio Flávio. Estava aberta, e pelo mesmo canal que Silvério havia planejado usar para bloqueá-lo. Renato soube primeiro que algo havia errado. Não soube o que, não soube como, mas sentiu. Eram décadas de operação que desenvolvem esse tipo de percepção.
O mesmo instinto que o havia alertado sobre Lúcio Flávio semanas antes. Ligou para Silvério. Silvério demorou a atender. Quando atendeu, a voz tinha uma qualidade diferente. Não o controle habitual. Algo mais apertado. Tem um problema, disse Silvério. Eu sei que tem um problema. O que aconteceu? Os documentos não foram distribuídos. Alguém chegou antes. Silêncio. E as outras frentes? Silvério não respondeu imediatamente, e essa pausa disse tudo o que precisava ser dito. Renato desligou. Ficou parado no escritório que havia construído ao longo de décadas, olhando para as paredes que tinham o tipo de decoração que grita segurança e conforto para quem entra, e sentiu o chão mudar ligeiramente sob os pés. Não tremer, apenas mudar. Aquela sensação de quando a geometria de uma situação se reconfigura e o espaço que você ocupava, que parecia sólido, revela que era condicional. Foi nesse momento que ele entendeu o que havia subestimado. Não havia subestimado a inteligência de Lúcio Flávio. Ele sabia que Lúcio Flávio era inteligente. Havia subestimado algo mais difícil de medir. A profundidade das raízes que um homem planta quando age de forma consistente ao longo de anos. As conexões que não se compram. A credibilidade que não se fabrica. Seu plano havia falhado não por um erro técnico. Havia falhado porque havia sido construído com a lógica de quem acredita que tudo tem preço e que as relações são instrumentos. E Lúcio Flávio havia construído ao redor de si exatamente o tipo de coisa que essa lógica não consegue tocar. A investigação formal foi aberta 16 dias depois da conversa com o promotor. Não foi ruidosa. Esse tipo raramente é no início. Começa como um movimento administrativo, um pedido de documentação aqui, uma notificação ali, uma solicitação que parece rotineira até que o acúmulo de solicitações revela um padrão que não é rotineiro. É o método que os processos sérios usam. Construir o cerco de dentro para fora, de forma que quando o alvo percebe a dimensão do que está acontecendo, já não há mais saída simples. Daltro foi o primeiro a ser notificado. A conexão com o funcionário do cartório havia sido estabelecida através de registros de comunicação que a investigação havia solicitado numa das primeiras rodadas de documentação. Daltro, sem advogado presente e sem ter sido orientado sobre o alcance do que estava sendo investigado, disse mais do que deveria numa conversa inicial com os investigadores. Não confessou nada substantivo, mas abriu fissuras suficientes para que o processo de investigação encontrasse onde pressionar nos passos seguintes. Silvério soube da notificação de Daltro no mesmo dia. Acionou toda a sua capacidade de manobra jurídica, que era considerável. Mas havia uma diferença fundamental entre usar o sistema como proteção e usar o sistema como instrumento de ataque. E Silvério havia passado décadas fazendo o segundo sem construir as defesas necessárias para o primeiro. Quando a investigação virou para ele, encontrou um homem que sabia muito sobre como fechar portas para os outros e relativamente pouco sobre como se proteger quando as portas fecham para si. Renato durou mais. Era o mais experiente, tinha mais camadas de proteção, mais distância entre seu nome e as operações diretas. Mas a investigação tinha o mapa, tinha a estrutura completa. Não porque Lúcio Flávio havia entregado tudo de uma vez, mas porque havia entregado o suficiente para que os investigadores encontrassem o resto pelos seus próprios meios, que é a forma mais sólida de construir um processo, a que não depende de uma única fonte, e que não pode ser derrubada, atacando a credibilidade de quem iniciou. Renato foi o último a receber a notificação. Abriu o documento no escritório, num final de tarde com luz entrando pelas persianas semiabertas, e leu com a atenção de quem está procurando a saída que sempre encontrou antes. Leu uma segunda vez, uma terceira. A saída não estava lá. Lúcio Flávio não acompanhou o processo de perto depois que foi deflagrado. Não era o tipo de homem que precisa ver o desfecho para confirmar o que já sabe. Havia dado o que havia para dar, havia movido o que havia para mover, e a partir dali,
Era a responsabilidade das estruturas que existem para exatamente esse tipo de situação. Havia outras coisas demandando sua atenção. Sempre havia. Mas houve um momento semanas depois, numa tarde comum, quando alguém que conhecia os detalhes do que havia acontecido lhe disse, com uma mistura de admiração e perplexidade: "Você sabia desde o início que o plano deles ia falhar?" Lúcio Flávio pensou por um instante antes de responder. "Não sabia que ia falhar", disse ele. "Sabia onde era fraco. E quando você sabe onde uma coisa é fraca, você não precisa atacar a coisa inteira. Você só precisa encontrar o ponto certo." Não havia triunfo na voz. Havia apenas a clareza serena de quem entende que o trabalho raramente termina, que cada situação resolvida revela outra esperando na sequência, e que o que mantém uma pessoa funcional nesse tipo de existência não é a satisfação da vitória, mas a convicção de que o esforço vale a pena. Existem homens que operam na certeza de que são intocáveis, que os anos de impunidade constroem ao redor deles uma armadura que nenhuma força pode penetrar. Esses homens cometem invariavelmente o mesmo erro. Confundem a ausência de consequências com a ausência de registro. Acreditam que o que não foi punido não foi visto, que o que não foi julgado não existe. Renato, Silvério e Daltro cometeram esse erro. E no final, foi um único deslize numa noite de chuva fina, uma conversa entre dois velhos amigos num restaurante, que desfez o que havia levado anos para construir. Não foi um herói. Não foi uma força maior. Foi a fragilidade que existe em todo plano que depende do silêncio absoluto de todos os seus participantes. E esse silêncio, mais cedo ou mais tarde, sempre quebra. Essa foi mais uma história que viveu no escuro por tempo demais. Uma daquelas arquitetadas em escritórios silenciosos por homens que apostaram na invisibilidade e perderam para um único erro que não estava no roteiro. Há um tipo de justiça que não tem fanfarra, que não se anuncia, que chega devagar, em documentos e notificações e portas que vão fechando uma a uma, até que o espaço que parecia infinito revela que sempre teve paredes. Se você chegou até aqui, você sabe como essa justiça funciona. E há mais histórias como essa, casos que ficaram enterrados por conveniência, situações que alguém não queria que você conhecesse, episódios que mudam completamente de significado quando você descobre o que aconteceu de verdade nos bastidores. No próximo vídeo, mais uma dessas histórias. O tipo que faz você parar no meio e pensar: como isso ficou fora dos noticiários por tanto tempo? Não perca!